Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo de número 14. 2 Samuel 14, e o versículo, apenas o versículo, o de número 33. 2 Samuel 14, 33. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram o texto que nós faremos a leitura, eu gostaria de agradecer, mesmo o pastor não está conosco na tribuna, mas eu agradeço a vida do pastor Haroldo pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor na nossa 15ª EBO. Já ouvimos o pastor Virgínio ministrando-nos, também louvo a Deus pela vida dos companheiros, pastor Sérgio, todos os obreiros, em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram, podemos dizer um amém? Amém. 2 Samuel 14, versículo de número 33. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Podem tomar assento, por favor? Glória a Deus. Irmãos, chamados para sermos ministros de Cristo, e o pastor Virgínio está expondo 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1, o que é ser um ministro, é ser um servo. Eu gostaria de me ater um pouco ao texto que fizemos a leitura, e falar um pouco a respeito da família. Falar um pouquinho a respeito de família. Tudo começa na família. Nós temos aprendido a ser um servo de Deus, que servimos ao próximo. E o próximo, mais próximo de nós, é a nossa família, é o cônjuge e são os nossos filhos. E uma reflexão para nós, na nossa 15ª EBO, uma pergunta: como está a sua família? Como vai a sua família? A nossa família é o nosso primeiro e principal ministério. Ministério, servir. Servir a Deus e ao próximo. E o nosso primeiro e principal ministério é a nossa família. Não adianta nós termos êxito em tudo se a nossa família é a prova do nosso fracasso. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Eu vou repetir. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Porque depois da salvação, a nossa família é o nosso maior patrimônio. E essa pergunta: como vai a sua família? Somos obreiros e trabalhamos na seara do Senhor e temos um mandamento de Cristo, não é uma palavra opcional, é uma ordem que Ele deu de irmos a todas as nações e pregarmos o Evangelho a toda criatura, a todas as etnias. Mas como está aquele que habita debaixo do mesmo teto que você? E quando eu digo você, como diz o presidente Antônio, e os ouvidos mais próximos dos meus lábios são os meus. Então Deus está falando primeiramente comigo. Então quando eu incluo você, eu estou incluso nessa pergunta.
como vai o seu cônjuge? Todos vão bem na sua casa? Como vai a sua esposa? Como vai o seu esposo? Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E será que, como pai, você e eu não estamos cometendo os mesmos erros que Davi, o mavioso salmista de Israel, um homem segundo o coração de Deus? Ele não era infalível. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque Deus não oculta os erros daqueles que foram inseridos na galeria dos heróis da fé. Se nós escrevêssemos um livro para contar a nossa história, é muito provável que nós só falaríamos das nossas glórias e não mencionaríamos os nossos fracassos. Mas porque a Bíblia é a palavra de Deus, Deus ele menciona os erros daqueles que foram inseridos na galeria dos heróis da fé. E será que, como pais, nós não estamos cometendo os mesmos erros que Davi? Porque às vezes nós corremos o risco de cuidar demasiadamente da nossa autoimagem. Nós corremos atrás do progresso espiritual. E nós podemos descuidar da nossa assistência no lar. Nós corremos o risco de dar atenção especial a todos que nos procuram. E nós podemos negligenciar a atenção que damos aos outros, uma atenção especial, negligenciar essa mesma atenção para a nossa família. Corremos o risco de sermos amáveis no púlpito e nós sermos rudes em casa. Temos um belo discurso, mas em casa o discurso não é acompanhado pelas nossas atitudes. Nós corremos este risco. Corremos o risco de ser um marido ausente e insensível às necessidades emocionais do nosso cônjuge e também dos nossos filhos. Podemos ser amável com os outros e amargos com a esposa. Corremos o risco de sermos tolerantes com as ovelhas e implacáveis e ferinos com os nossos filhos. E você sabia que existem muitos filhos amargurados e até mesmo revoltados pela maneira como são tratados pelos seus pais? É com pesar que dizemos isso, porém uma realidade que Deus, através da palavra e do Espírito, deseja mudar em nós. Existem pais que estão sempre ocupados socorrendo os outros, ouvindo e assistindo os outros, mas eles não dispõem de tempo para conversar com os seus próprios filhos. Nós que fazemos parte do ministério cristão, não deveríamos ter uma família se não estivéssemos comprometidos a cuidarmos dela corretamente. Quando entramos na família, devemos estar comprometidos
a cuidar dela, tendo a palavra de Deus como a nossa regra de fé, e não somente a regra de fé, mas também a nossa regra de conduta. Talvez alguém pergunte, o que é mais importante, a igreja ou a família? A resposta é que a família também é a obra de Deus. A família também é a obra de Deus. É o que nós ouvimos, o nosso pastor sempre menciona nos nossos CFO. Família, cuidar da família também é fazer a obra de Deus. E agora, dentro do nosso contexto, nenhum sucesso no ministério compensa o fracasso da família. Você pode repetir comigo? Nenhum sucesso no ministério compensa o fracasso da família. Amém? Pode ser um expoente da palavra de Deus, pode ser um exímio pregador, pode ser um excepcional cantor, com a voz mais afinada do que o sabiá e o tico-tico, mas se não cuidar da sua família, a sua família revela o seu fracasso. Nós ouvimos pessoas dizendo, por que eu não posso ministrar aqui e lá eu ministro? Eu digo lá em outro país, lá no Brasil, é porque aqui a sua família te vê, a sua família te conhece, e te conhece pelas suas atitudes. Agora, quando vai para longe, os de longe não conhecem. E a palavra de Deus, ela é linda, gente. Ela é linda, ela é maravilhosa. Nós não devemos nos apartar do nosso cônjuge por um tempo extenso, a não ser para dedicar a oração e o jejum, para que não sejamos tentados pelo Satanás. Depois do jejum e oração, se junte com o seu cônjuge, porque você tem necessidades emocionais, e o seu cônjuge também tem necessidades emocionais que precisam ser supridos exclusivamente no matrimônio. É no casamento. E nós precisamos entender isso. A obra de Deus, ela não começa nesse púlpito. O púlpito é uma projeção de uma pessoa. Mas a obra de Deus, ela começa no nosso lar. Quem nós somos em casa. E quando nós lemos a história de Davi, e a Bíblia ela menciona com muita clareza o homem segundo o coração de Deus, nós vemos que Davi, ele teve dificuldade na formação dos seus filhos. No capítulo 13, um capítulo anterior que nós fizemos a leitura, do capítulo 13, a partir do versículo 1, Davi tem um filho, o seu filho Aminon. O filho Aminon, filho de Ainoã. E Davi, ele falhou na formação dos seus filhos. Porque Aminon, ele possuía uma escala de valores invertidos. Os valores na vida deste jovem, eles não eram corretos. Os seus valores estavam totalmente fundamentados na sexualidade humana. Aminon, ele era possuído, dominado por uma paixão e concupiscência doentia. Filho de Davi, o rei de Israel.
Amnon, ele estava dominado pela atração física. Amnon, ele violenta a sua... Ele não conseguiu ver que ela fazia parte da sua família. Porque os seus valores, eles estavam invertidos. Ele não conseguia ver que Tamar era a sua meia-irmã. Ele não conseguia ver a pureza dela, a pureza de uma donzela. Mas ele a contemplava como um objeto sexual, no qual ele se satisfaria. Ele se remoía por causa de Tamar, até o ponto do texto bíblico dizer que ele ficou até enfermo. E o que o filho de Davi estava procurando era sexo. Ele procurava sexo porque a escala de valores, elas estavam invertidas. E ele deveria saber que essa relação com a sua meia-irmã era proibida pela lei, a lei de Moisés. E mesmo, gente, quando a sua meia-irmã Tamar fala para ele, não faça tal loucura em Israel, porque senão é o costume, ele não ouve a censura de sua irmã, e ele a violenta. Ele satisfaz à força o seu desejo de gratificação sexual. Ele violenta a sua irmã, mesmo sabendo que era contra a vontade de Tamar, e mesmo sabendo que seria reprovado por seu pai Davi. Amnon, ele demonstra ser um homem impulsivo e irracional, um homem dominado pelos impulsos, que via sua irmã somente como um objeto sexual. Porque se ele tivesse noção do que significa o verdadeiro amor, ele não teria destruído a vida da sua irmã como ele o fez. Porque aquele amor, aquela paixão que nós vemos ele dizer que sentia a tal ponto de ficar doente por causa de Tamar, depois que ele a violenta, é transformado num profundo desprezo. Ele coloca ela para fora, fala para os seus servidores, põe ela para fora, fecha a porta. E nem a chama de Tamar, ele chama esta, demonstrando seu desprezo por ela. Porque a escala de valores estava invertida. Quando nós, gente, presta atenção, quando nós somos afetados por problemas de fora, é uma situação. É difícil. Mas quando os problemas, eles surgem dentro da nossa própria casa, se torna muito mais difícil ainda. E Davi tinha dificuldades de fora. Mas o que nós vemos são dificuldades internas. O irmão violenta a sua meia-irmã. Amnon violenta Tamar, a filha de Davi. E Davi, ele também falha porque ele não impôs limite para os seus filhos. Depois de saber do que Amnon havia feito, Davi não corrigiu o mau comportamento dele. Irmãos, preste atenção. Quando o pastor Haroldo nos deu uma oportunidade para ministrar, e o meu coração disparou e continua disparado, minhas pernas tremendo, e alguns sabem o que eu estou dizendo. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração, na minha alma, no meu espírito, porque Deus quer abençoar a nossa família, Deus quer abençoar a nossa casa, aleluia! Davi foi um grande rei, gente. Você vê a expansão do mapa no
período de Saul, e depois você vê no período de Davi. Foi um grande rei, mas ele foi um pai ausente. Ele foi um pai que nem sempre foi muito sábio, porque ele foi omisso na vida dos filhos. Grande rei. É incontestável a história de Davi, mas também nós vemos no registro bíblico que ele esteve ausente do lar. Ele foi omisso. Davi, ele parece alimentar um ambicioso projeto expansionista. Mas o que é interessante é que ele não demonstra esse mesmo interesse na administração da sua família. Você pode observar, eu estava pensando, nós temos a nossa programação anual do ministério, dos nossos trabalhos. Correto, irmãos? Amém. Temos ou não temos? Amém. Já sabemos a programação. Nós temos as programações das congregações. E nós sabemos quais são os dias de culto. E nós nos programamos para os cultos. Mas quantos de nós temos uma programação anual para a nossa família? Quantos de nós temos uma programação semanal para a família? E Davi tinha um projeto expansionista, ele queria crescer. Não tem nada de errado uma pessoa querer crescer. A palavra de Deus diz, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, é crescer. A partir do momento que nós nos rendemos a Cristo e fomos ligados na videira, é um processo natural de crescimento. Mas Davi tinha esse projeto de expansionismo, mas não demonstra a mesma preocupação em relação à administração da sua casa. É irônico que Davi pudesse exercer controle sobre o povo que ele governava, mas ele não exercia controle sobre a sua própria família. E a omissão dele fica evidente quando ele toma conhecimento do fato detestável que Amnon violenta Tamar, a sua filha, e ele não toma nenhuma atitude para corrigir. O texto sagrado diz, em 2 Samuel 3:21, que Davi ficou irado. No original, é que Davi ficou muito indignado. E esta é uma atitude perfeitamente compreensível. Mas depois de ficar muito indignado, qual é a atitude de Davi em relação a disciplinar o seu filho? Nenhuma. Nenhuma atitude de disciplinar. Mas Tamar, ela tinha um irmão. O irmão de Tamar era Absalão. E Absalão, ele viu como Davi tratou Amnon. Ele não fez nada. Ele não aplica nenhum tipo de disciplina. E por causa da não aplicação da disciplina de Davi em Amnon, ele é omisso porque ele está ausente. Aquilo gera um ódio no coração. E o irmão passa a odiar. Veja, nós já tivemos um abuso sexual dentro do lar de Davi. Agora nós vemos a omissão.
E resultado desta omissão, o irmão passa a odiar o outro. Absalão recebe Tamar em casa, não fala nada, ele é nosso irmão, não fala nada, mas ele encoberta no seu coração ódio pelo seu irmão. Ele começa a odiar o seu irmão. E sabe o que é interessante, irmãos? Oh, que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra também no nosso coração nessa tarde. É que Davi, ele percebia o ódio entre Absalão e Amnon. Ele percebia no rosto de Absalão. Porque no período de tosquear as ovelhas, Absalão promove uma festa, chama o pai não quer ser pesado, e Absalão então diz para Davi: envia Aminon. E Davi ele faz uma pergunta para Absalão: por que iria ele com você? Por que você insiste em que Aminon vá até a sua casa e participe da festa? Esta pergunta de Davi indica que as relações entre os dois filhos, elas eram tensas. As relações, elas eram amargas. E se Davi estivesse presente no lar, e se Davi ele fosse participativo na vida familiar, ele teria evitado uma tragédia outra dentro da sua própria casa. Mas devido à sua ausência, isso não acontece. Dois anos se passaram e Davi nenhuma providência tomou acerca do caso. E na sua omissão, Absalão, ele planeja assassinar, se vingar daquilo que foi feito com a sua irmã. Que triste, gente. Tudo isso está acontecendo, não é do lado de fora. Tudo isso está acontecendo, é do lado de dentro. Absalão planeja matar Amnon. E naquela festa é isso que acontece. Ele tira a vida do seu irmão. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, ela seja derramada sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, em nome de Jesus de Nazaré. É importante nós alcançarmos o mundo para Jesus. É importante, mas nós não podemos descuidar da nossa família. A nossa família também é obra de Deus. Davi, ele poderia ter ensinado valores de hierarquia para os seus filhos. Isso também não acontece, pelo que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Porque falta respeito. Você pode ver isso na história dos seus filhos. Eles não respeitam o princípio da autoridade delegada. Porque ele não ensinou esses valores hierárquicos para os filhos. Os pais são uma autoridade delegada e representativa de Deus dentro do lar. E se nós, como pais, desejamos que os nossos filhos tenham vida longa, nós precisamos ensiná-los a honrar pai, a honrar mãe. Porque a palavra de Deus diz que eles terão longevidade. E tudo que eles fizerem, eles serão bem-sucedidos. Na escola secular, muito pouco se fala disso. Isso deve ser ensinado dentro do nosso lar.
É em casa que nós vamos ensinar o filho a respeitar o papai, a respeitar a mamãe. Porque o papai e a mamãe é uma autoridade que Deus delegou. E essa autoridade representa o próprio Deus. E se levantar contra uma autoridade que é estabelecida por Deus, é estar debaixo de condenação. E se nós desejamos ver os filhos dos nossos filhos, nós, como obreiros, precisamos ensiná-los a obedecer o pai e a obedecer a mãe, porque esse é o primeiro mandamento como promessa. Glória. Glória. Graças a Deus. Os filhos de Davi, eles almejam o trono do pai. É difícil, irmãos, nós imaginarmos que tudo isso está se passando numa família de um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas está acontecendo lá.